Bora desvendar hoje uma peça-chave da nossa democracia, a fiscalização do dinheiro público. Como é que a gente garante que o nosso dinheiro, o dinheiro de todo mundo, está sendo usado do jeito certo? É nisso que a gente vai mergulhar agora para entender de vez. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quando um governo gasta, quem é que fica de olho para ter certeza de que o dinheiro está indo para o lugar certo e da maneira correta? A resposta está num sistema, um sistema bem complexo e robusto de fiscalização, que é liderado pelos tribunais de contas. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa pela base de tudo, que é o dever de prestar contas. Depois, vamos entender a diferença, que é crucial, entre contas de governo e de gestão. Na sequência, a gente analisa o caso específico das contas do presidente e, por fim, como é que os outros administradores públicos são julgados. Tudo começa aqui, com um princípio que é, na verdade, o alicerce de toda a fiscalização pública no Brasil. Olha só, a regra é bem direta e, mais importante, está na nossa Constituição. Se alguém, seja uma pessoa, uma empresa do setor público ou privado, lida com recursos que são públicos, essa pessoa tem a obrigação de provar que usou tudo direitinho, dentro da lei. Simples assim, não tem exceção. Para ficar mais fácil de entender, pensem comigo. É a mesma lógica de um caixa de supermercado no fim do expediente. Ele precisa mostrar que todo o dinheiro que entrou está ali, certinho. Com o gestor público é a mesma coisa. Ele precisa provar que cada centavo do nosso dinheiro foi bem aplicado. É um princípio básico de responsabilidade, né? E esse dever todo não surge do nada, não. Ele se apoia em dois pilares bem fortes. O primeiro é o princípio republicano. O que é público é de todo mundo. E quem está administrando aquilo ali é só um representante da coletividade. E o segundo pilar é a indisponibilidade do interesse público, que basicamente diz o seguinte: o administrador não é o dono da coisa pública e não pode sair usando como bem entender. Certo. Agora a gente chega numa distinção que é o pulo do gato para entender quem julga o quê. Porque, olha, nem toda conta pública é a mesma coisa. Vejam bem essa diferença. De um lado, a gente tem as contas de governo. Pensem nelas como se fosse a foto panorâmica do ano, sabe? Uma visão geral. O orçamento foi cumprido? Os gastos mínimos em saúde e educação foram atingidos? É uma avaliação bem mais política e quem bate o martelo é o poder legislativo. Do outro lado, temos as contas de gestão. Aí é o contrário, é o zoom, é a lupa em cada ato. Aquele contrato foi legal? Aquele pagamento foi correto? Isso já é uma análise super técnica e aí sim é responsabilidade direta do Tribunal de Contas. E essa separação é tão fundamental que foi ressaltada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele deixou bem claro que as contas de governo têm essa dimensão política, enquanto as de gestão são essencialmente técnicas. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos pegar o caso mais famoso de todos, a análise das contas anuais do presidente da República. O caminho é todo desenhado, olha só. O presidente entrega as contas para o Congresso, por sua vez, manda para o TCU, que faz aquela análise técnica detalhada e devolve com um parecer. Esse parecer vai para uma comissão lá no Congresso, que prepara uma proposta e só então, no final de tudo, o plenário do Congresso Nacional faz o julgamento político final. E o interessante desse fluxo todo é que ele mostra a separação de poderes funcionando na prática, né? A gente tem o executivo prestando contas, o Tribunal de Contas dando aquele suporte técnico essencial e o legislativo exercendo seu papel de controle e de julgamento político. Então, se tem uma coisa para a gente guardar daqui é o seguinte: a análise do TCU é importantíssima, é a base técnica de tudo, mas não é a decisão final. O parecer do tribunal vai dizer se recomenda a aprovação ou a rejeição. Mas a palavra final sobre as contas de governo do presidente é sempre do Congresso Nacional. Ok, a gente viu que o TCU dá um parecer sobre as contas do presidente. Mas e os milhares de outros gestores públicos espalhados pelo país? Aí a história muda um pouco e é onde o poder do Tribunal de Contas realmente aparece. É aqui que está o poder de julgamento direto dos tribunais de contas. Eles julgam as contas de gestão de quase todo mundo. Vai desde diretores de autarquias até uma entidade privada que recebeu o dinheiro do governo. Se alguém causou algum prejuízo para o cofre público, pode ter certeza que as contas dessa pessoa vão ser julgadas pelo tribunal. E o trabalho não acaba aí não. Os tribunais de contas também fazem uma fiscalização contínua de atos de pessoal. Eles conferem se a contratação de um servidor concursado foi feita dentro da lei, se a concessão de uma aposentadoria está seguindo todas as regras. A grande exceção aqui são os cargos de livre nomeação e exoneração, os famosos cargos em comissão. Esses eles não analisam. E para a gente fechar, fica uma provocação, uma pergunta que é fundamental.
Se o Tribunal de Contas julga todo mundo, quem é que fiscaliza o fiscal? A resposta para isso acaba revelando um desafio do nosso sistema, porque muitas vezes é o próprio tribunal que analisa suas contas. Isso faz a gente pensar sobre os pesos e contrapesos do poder público, uma questão para a gente continuar refletindo.